O deputado federal do PSOL, Guilherme Boulos, foi ameaçar Donald Trump, mas acabou humilhado ao vivo durante uma entrevista ao vivo diretamente dos Estados Unidos, lá da CNN. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, que também estava presente nesta entrevista, não perdeu a grande oportunidade que teve em suas mãos e ainda humilhou mais ainda o sujeito, enterrou todas as narrativas contra o presidente Jair Bolsonaro e no final mandou o Boulos calar a boca. Agora é o seguinte, eu quero que você fique até o final deste vídeo, pois lá no finalzinho eu vou te dar uma baita oportunidade super em alta no mercado de trabalho, onde você vai vir trabalhar comigo aqui no meu gabinete. E eu, Felipe Lintz, o seu vereador, vou te ensinar como que você vai ter a oportunidade de fazer 100, 200, 300 ou até mais todos os dias. E o melhor, trabalhando diretamente da sua casa e não importa a sua idade ou se você tem habilidade com a internet. Inclusive, se você não tiver nenhuma facilidade em mexer com celular, computador ou com inteligência artificial, é melhor ainda, porque você vai aprender um método do zero e vai ver como que é possível transformar a sua vida financeira a partir de hoje. Se você está disposto a entrar para este desafio junto comigo, então fique até o finalzinho deste vídeo, pois lá no final eu vou te explicar todos os detalhes. Bora, vem faturar junto comigo hoje mesmo. O Boulos estava todo soltinho, foi ao vivo para uma entrevista lá na CNN e imaginou que poderia falar o que queria, só que ele não esperava a chegada surpresa de um homem chamado Eduardo Bolsonaro. Tem que responder por isso. Quando estava aqui no Brasil, no tempo que o pai dele governava, dizia que podia fechar o Supremo com um cabo no soldado. Aí quando é intimado pelo Supremo num processo regular, foge para os Estados Unidos e diz que está sendo perseguido, diz que está sendo exilado. As coisas não podem funcionar dessa forma. O Brasil não é uma república das bananas, é um país sério, soberano. Okay. E quem é eleito representante do povo tem que saber respeitar a pátria e respeitar o povo brasileiro. É isso que está em jogo, que nem o Donald Trump soube e, lamentavelmente, nenhum congressista eleito pelo estado de São Paulo está sabendo fazer. Eu vou pegar aqui a resposta do Boulos, né? Falou que eu disse que com cabe soldado, quando meu pai era presidente, primeiro que é fake news, né? Se ele fosse direita, talvez fosse indo para cadeia agora ou debaixo de investigação. Porque a minha frase sobre um cabe soldado, ela foi anterior à eleição. Mas por que eu tenho que responder sobre isso e o Vadir Damus, do PT, não tem que responder quando ele fala que o Barroso está fazendo atrocidades e que o STF tem que ser fechado? Compreendem que não existe mais, né, uma moralidade, uma imparcialidade dentro das instituições brasileiras? E aí o Boulos ele vem falar isso aqui como se ele tivesse uma ficha limpa de credibilidade. Ele é o cara que absolveu os Janones da rachadinha. Falaram tanto da rachadinha, o Flávio Bolsonaro tem que colocar o Bolsonaro na forca por causa disso. Foi arquivado o caso. E quando chegou no Conselho de Ética, na hora dele mostrar que ele realmente trabalha pela causa, por princípio, ele mata no peito e absolve os Janones. Então, o bravateiro são as pessoas que têm esse tipo de conduta. Tanto que o Boulos tomou um sabão essa semana agora de um popular que passava pela rua e colocou ele para engolir as palavras que ele falou com relação à IOF. O Lula já está no 3º mandato, falando a ladainha, prometendo o futuro de taxar os ricos. E nada disso sai do papel, porque esse é o governo dos banqueiros. Os banqueiros nunca tiveram tanto recorde de lucros como agora. Então, essa disfunção toda que ocorre no Brasil, o que eu só quero é poder retornar sem ir para a cadeia, porque eu estou fazendo um trabalho tal qual a esquerda sempre fez. E muito mais agressiva. Foi ao Tribunal Penal Internacional, pediu a prisão de Bolsonaro, falaram que era o genocida. Aí quando eu venho em um país, nos Estados Unidos, falar que, olha, o Alexandre de Moraes prendeu e matou o Clezão na cadeia. Ele está censurando cidadãos americanos com base por conta de posts que eles fizeram aqui dos Estados Unidos, mandando mandar de prisão, como é o caso da cidadã americana Flávia Cordeiro. E vocês acham que o Trump vai ficar quieto diante disso tudo, deixando o Brasil sendo entregue de mãos beijadas para a China, guinando uma Venezuela? Certamente ele não vai permitir que isso aconteça. Sensacional! Alguém aí anotou a placa porque passou como um foguete. Olha, da próxima vez a CNN vai ter que combinar as perguntas com o Boulos pro petista não passar um vexame como este. Mas saiba que não parou por aqui, tá? Tem a segunda parte. Continua. Tenho muito orgulho de dizer que eu sou perseguido por um sistema de pessoas que coloca velhinhas de 70 anos na cadeia, né, para passar 17 anos lá dentro. Se for para ser condenado por conta disso, pode me condenar, vou ter muito orgulho. Né? Eu acho que as pessoas cada vez mais estão percebendo que o que eles querem no final é calar as vozes dissidentes. A todos vocês, a população brasileira, que tem alguma reclamação contra o Lula ou contra o Alexandre de Moraes. Né? Nós só estamos no meio do caminho. Né? Então nós seremos, talvez, aí, as primeiras vítimas desse sistema. Mas a mensagem que eu deixo aqui é que se nós nos mantivermos firmes e resistentes,
não vai ter como parar, né, esse movimento. É por isso que eu coloco meu nome à disposição. As pesquisas são do futuro, do Paraná Pesquisa, que inclusive acertou a última eleição presidencial, tá, Boulos, para sua informação, e a gente vai continuar levando as nossas bandeiras adiante. Não adianta me ameaçar minha família, né, congelar as minhas contas bancárias. Eu vim para cá com um objetivo, e eu vou concluir ele, que é sancionar o Alexandre de Moraes para ter a janela de oportunidade de resgatar a democracia brasileira. Que Deus ilumine os nossos passos aqui nos Estados Unidos. E olha, Eduardo Bolsonaro foi tão impecável que até quando foi se despedir do debate, ainda mandou mais essa. Queria saber se na avaliação do senhor, essa declaração de Donald Trump de hoje, se deve à articulação política de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e a influência que ele tem ou teria junto a Donald Trump e ao Partido Republicano. Pedro, eu acho que isso é ele quem tem que dizer, se ele vai ser réu confesso ou não. Porque alguém que conspira contra o seu próprio país, uma autoridade estrangeira, cai num crime previsto em Constituição que é de lesa pátria. É muito bem definido. Então precisa ver se o Eduardo Bolsonaro vai aqui, ao vivo, confessar o cometimento de mais um crime ou não. Eu tenho a plena convicção de que isso não impacta em absolutamente nada nas instituições brasileiras. Eu acredito que tem a nossa contribuição na medida que a gente traz os fatos, né, do Brasil para o conhecimento dos norte-americanos aqui, seja dentro do poder executivo ou do poder legislativo principalmente, mas também percorrendo a imprensa internacional. Né, eu queria pegar um gancho aqui para responder ao Boulos, né, dizendo que, olha, se é um fato que não tem impacto no Brasil, que não tem importância, não vai mudar nada no Brasil, por que o Lula escalou o Itamaraty para tentar, né, brecar qualquer conduta do governo norte-americano? A verdade é que está ocorrendo nos bastidores uma preocupação muito grande. Ninguém quer tomar uma sanção ao FEC nas costas, né? Fica sem acesso à conta bancária, a cartão de crédito, e as pessoas com as quais você se relaciona também acabam sendo sancionadas. Então existe uma grande chance de que, em se verificando essas sanções, o Moraes ele seja isolado, né? Seja uma pessoa tóxica. E aí, nesse momento, né, tirando de lado o Moraes, porque o nosso problema nunca foi com as instituições brasileiras, mas somente com este juiz da Suprema Corte, a gente possa ter a tranquilidade para resgatar a normalidade brasileira. Agora, dizer que o Lula resgatou o Brasil no cenário internacional, pelo amor de Deus, ele acabou de fazer um BRICS, que é o grupo dos seus maiores aliados, sem os dois, né, líderes dos principais países, sem o Xi Jinping da China e sem o Putin da Rússia. O Lula resgatou nossa soberania para quê? Para mandar avião da FAB pegar a ex-primeira-dama do Peru, condenada por corrupção lá no Peru, e trazer ela de jatinho da FAB para o Brasil? Eu acho, Boulos, que a melhor resposta que a gente tem, né, com relação à outra pergunta que você fez, tributária, é reduzir os custos do governo. Por que o Lula não faz igual o Bolsonaro? Fica em hotel de trânsito do Exército, né? Fica reduzindo ao máximo os custos dentro do Palácio do Alvorada, do Palácio do Planalto. Isso daí não faz porque o Lula quer ficar de férias, né, em lua de mel eterna com a Janja, e quer que o povo pague essa conta. Nem rico nem pobre tem que pagar essa conta, né? A gente tem que trabalhar e ter um governo enxuto. Olha, Boulos, da próxima vez eu acho que é melhor o senhor ficar em casa. Não se arrisque mais dessa forma, não. É melhor pra tua imagem. E pra piorar ainda mais a situação do desgoverno Lula, que resolveu ameaçar, assim como o Boulos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, eu quero te mostrar o que o apresentador da TV Bandeirantes, Oineg, de forma muito corajosa, acabou de falar. Mas só é bom deixar claro que quando faz isso, quando ele responde a Donald Trump, quando defende a soberania brasileira, quando sugere que o chefe de Estado de outro país não fale sobre assuntos internos aqui do Brasil, Lula acaba dando razão para a crítica argentina, porque Lula esteve em Buenos Aires, foi visitar Cristina Kirchner, condenada e presa por corrupção, e nesse momento segurou um cartaz, Cristina livre, falou sobre o processo e acabou, portanto, se metendo no processo jurídico do país vizinho. Péssimo dia pra ser petista, e olha... Meus parabéns para este corajoso jornalista. Oineg, saiba que existem pouquíssimos como o senhor que estão dispostos a falar a verdade independentemente das consequências. Infelizmente, nós estamos num país em que dizem que vivemos numa democracia, mas aonde nós temos corajosos jornalistas como este homem, Oineg, que simplesmente por expressar a sua vontade, muitas vezes acaba sendo perseguido ou até muitas vezes demitido. Mas saiba, Carlos Oineg, que todos nós, o povo brasileiro de bem, nós patriotas, estamos sempre ao seu lado. Até porque é preciso dizer, fazer o trabalho que a tradicional imprensa do nosso país não tem coragem de fazer, ou na verdade, é calada. Tem a boca fechada para não falar, para não fazer o que você está fazendo.
parabéns. Se tiver apenas 20 minutinhos por dia e um celular conectado na internet, saiba que você já está pronto para começar a faturar de verdade 100, 200, 300 ou até mais por dia. Está duvidando? Então escuta só o que o Henrique, seguidor daqui do meu canal, está dizendo por aí quando ele teve a oportunidade de vir trabalhar comigo com a inteligência artificial. No seu método, fiz aqui todas as aulas e eu quero mostrar o que tem de mais importante, que são os resultados. Cara, olha só o meu resultado, todos os dias aqui desse mês tendo resultado. Quero agradecer todo o seu suporte. Eu pude ver que não é um golpe, realmente é algo que faz total sentido. Ó, hoje eu já fiz R$89. Cara, valeu demais. Bom, mais claro do que isso, acho que é impossível. Então, se você quer ser feliz igual ao Henrique, saiba que é muito simples. O primeiro passo que você vai ter que fazer é o seguinte: é clicar agora mesmo neste link que tá logo aqui embaixo na descrição deste vídeo, ou no link que eu deixei pra você, no primeiro comentário que está fixado também logo aqui abaixo. Eu não estou aqui pra perder o meu tempo com quem não tem o interesse de crescer na vida, de mudar a chave da vida financeira. Muito menos com alguém que imagina que eu possa aqui estar aplicando algum tipo de golpe, ou mesmo oferecendo algum tipo de joguinho ou coisa fácil. Não, eu sou o vereador eleito pelo PL, o mais bem votado da história da minha cidade. Eu não tenho tempo para perder, são mais de 4.322 votos que eu tenho para honrar nos próximos 4 anos. Então você acha que eu vou colocar o meu nome em algo que não vai dar certo? É com essa credibilidade que eu, Felipe Lintz, quero te ensinar o meu método, onde você vai aprender a fazer grana de verdade com a ferramenta mais poderosa já criada pela internet, a chamadas inteligências artificiais. E detalhe, as vagas são limitadas, por isso não perca tempo. Clique agora mesmo no link logo aqui embaixo na descrição deste vídeo, ou no link que está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Tô te esperando, bora lá!